Bom dia a todos. Então nós vamos realizar nesse vídeo um exercício que é um projeto de um sifão invertido. Bem, para quem não conhece sifão invertido, é muito comum quando se constrói interceptores, em alguns casos também redes, que a gente tenha alguma coisa interferindo, seja uma rede de gás, rede pluvial, muitas vezes a parte submersa do trilho do trem, que são os lastros e sublastros, e isso pode dificultar na hora de fazer o projeto. Bom, nós não conseguiremos mais escoar por gravidade. Então, qual é a solução? Desculpa, escoar como um canal, né? Vai continuar sendo por gravidade, não vai ser mais um canal. A solução vai ser passar por baixo do que está interferindo no nosso caminho. Ok? Então, vamos construir um sifão invertido. Como se fosse um sifão, mas devido à posição dele, ele recebe esse nome. Ok? Então, a gente tem aqui posto de visita a montante, posto de visita jusante, tubo de ventilação para garantir a troca gasosa, né? Caso haja produção de H2S que ele se dilua com o movimento, e a nossa tubulação principal, tá ok? Então, vamos dar uma lida aqui no problema. Determina o diâmetro de um sifão invertido, que será colocado juntamente ao emissário do exercício anterior. Então, nós vamos usar o exercício que foi realizado já sobre interceptores. Vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês irem olhar lá, né? Sugiro que quem ainda não olhou, olhe primeiro aquele exercício. E os PVs, desculpem, ele vai ficar, vamos ter que utilizar porque nós vamos ter um desnível gerado por uma rede de gás. Os postos de vista vão ficar 6 metros de distância, e a diferença de cota entre os tubos, né, montante e jusante, vai ser de 0,4 metros. Então aqui 6 metros, nós vamos considerar o comprimento do tubo aproximadamente igual a 6 metros, e 0,4 metros vai ser o meu desnível, ou seja, a energia que vai impulsionar o líquido. Tá ok? Então, outra consideração importante, a gente vai considerar que, além disso, o trecho do sifão será dimensionado considerando a quadruplicação da vazão final. Tá ok? Temos ainda que considerar, nesse caso ela se torna muito importante, a perda de carga singular. Então a gente tem aqui uma entrada, uma saída e duas curvas de 45 graus. Então, 2,3 vai ser o somatório da nossa perda de carga singular. Tá ok? Bom, então vamos começar o problema resolvendo inicialmente a vazão. Geralmente começamos por ela. Bem, nós temos aqui duas questões muito importantes. O nosso projeto, o nosso sifão, ele tem que funcionar no presente e também funcionar no futuro. Então é como se nós fizéssemos dois projetos, um pensando em hoje e o outro pensando no futuro. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a escolha das nossas vazões, que agora nós vamos chamar a vazão do presente e vamos chamar a vazão do futuro. Ok? Bem, como a gente calcula esses valores? Lá no exercício de interceptores, a gente calculou o que a gente chamou de vazão inicial, que era a vazão no início do projeto. Aqui a gente vai ter uma diferença, nós vamos ter que considerar o coeficiente K1 também. Por quê? Porque ela vai ser a máxima vazão que acontece naquele momento. Então nós vamos pegar a vazão inicial e multiplicar pelo coeficiente K1. Além disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que adicionar a vazão de infiltração parasitária, porque ela pode acontecer no início do projeto. Lembramos lá que o nosso valor era de 2 litros por segundo. Então o que nós vamos fazer? A vazão do interceptor, que aparece também o valor do interceptor, 5,84, vezes 1,2, coeficiente K1, que não tinha sido utilizado para calcular esse valor, mais o valor referente à vazão parasitária, que era de 2 litros por segundo. Tá ok? Então, vamos ter esse valor de 0,092 metros cúbicos por segundo, ou 9,19 litros por segundo. Ok? Bom, essa vai ser a vazão que a gente vai iniciar o nosso projeto. Depois nós teremos que fazer a mesma verificação considerando uma vazão futura. Bem, qual vai ser a vazão futura? Nosso caso aqui, uma peculiaridade desse projeto, quando nós fazemos projetos de interceptores, nós temos vários trechos em que nós vamos fazer o recálculo da vazão. Ela vai aumentando, aumentando, e muitas vezes o diâmetro e as condições vão se modificando muito.
Bom, no nosso caso, quando a gente foi fazer o projeto, sugeriu que essa vazão fosse quadruplicar. Então, nós vamos pegar a maior vazão que nós tínhamos, que era a vazão final, considerando a vazão de infiltração parasitária, e nós vamos multiplicá-la por 4. Então, vazão do interceptor, C18, a gente acabou de olhar ali, multiplicado por 4, que vai dar 71,43 litros por segundo. Então, essas duas vazões vão ser as nossas vazões de referência. Início do projeto e final do projeto. Tá ok? Então, temos aqui alguns dados. Diferença de cotas, comprimento do trecho. E também temos aqui o coeficiente KS. Já vamos utilizar ele. Bem, como é que a gente vai resolver esse problema? Nós vamos utilizar uma metodologia similar ao que a gente utilizava quando a gente resolvia problemas de abastecimento de água. Ou seja, utilizar a equação de perda de carga. Nessa equação de perda de carga, a gente vai estimar o diâmetro, esquecendo por um momento, né, que existe a perda de carga singular, e depois vai fazer as verificações, ver se ele vai funcionar adequadamente para esse diâmetro. Caso não, aumentamos o diâmetro. Então, aqui mostra o diâmetro no presente, 83 milímetros. Então, nós vamos utilizar esse valor como referência. Ok? Bem, como é que eu calculei então esse valor? Equação de Hazen-Williams. Considerei a minha vazão no presente. Coeficiente C de 100, sugestão, né, porque a gente tem informação de lodo. Não é necessariamente o coeficiente do material que está utilizando, mas sim do biofilme. Então, os coeficientes C de 100. E chegamos no valor de diâmetro. Assim, aqui nós temos então a nossa vazão. E dessa maneira a gente calcula o nosso diâmetro. Ok? Bom, temos então... Opa, desculpa, nós estamos falando referente a este valor aqui. Vazão no presente. Então temos o nosso valor de diâmetro. Ok? Com esse valor de 83 milímetros, a gente não vai poder trabalhar. Nós vamos ter que utilizar o diâmetro comercial seguinte, que vai ser o diâmetro de 150 milímetros. Então, 150 milímetros é o meu valor de diâmetro. Ok? Diâmetro comercial seguinte. Ah, mas o diâmetro comercial seguinte é 100? É 100. Contudo, a NBR sugere que a gente trabalhe com esse valor. No mínimo 150 milímetros. Ok? Bom, além disso, nós precisamos fazer uma verificação. Que verificação é essa? É uma verificação referente à velocidade. Existe uma recomendação que a velocidade não seja inferior a 0,6 metros por segundo. Então a gente observa aqui, com a equação da continuidade, que a gente calculou a velocidade. 0,52. Opa, mas ela é menor que 0,6. Então quer dizer que eu não posso trabalhar nessa situação? Seria um problema, sem dúvida nenhuma, trabalhar nessa situação. Só que a gente tem um outro problema. Devido ao fato da nossa vazão ser baixa, 9,2 litros por segundo, nós temos, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir respeitar de maneira nenhuma o diâmetro e a velocidade. Por quê? Por uma razão bem simples, a gente não tem como seguir os dois, né? Eles são dependentes da vazão, minha vazão é baixa, um dos dois vai ser desrespeitado. Então, a gente sabe que um deles vai ser desrespeitado. Qual deles nós vamos desrespeitar? Normalmente se sugere que o valor do diâmetro não seja modificado. Ele é mais importante. Por quê? Porque quando nós tivermos obstrução, e ela vai acontecer, com frequência isso acontece, manutenções preventivas são importantes quando nós temos sifões invertidos. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um equipamento que vai ter um diâmetro mínimo de trabalho. Então, por isso, 150 milímetros é o diâmetro mínimo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que desrespeitar a velocidade. Ok? Como a gente vai desrespeitar essa velocidade, é muito importante que no projeto seja avisado, né? Ó, velocidade no trecho tal, no sifão invertido, ficou em tanto. Por quê? Porque a vazão era baixa. Tá ok? Então, provavelmente o entupimento vai ser mais frequente, mas o funcionamento vai ser adequado. Ok? Então, 150 milímetros é o nosso diâmetro. Com esse valor de 150 milímetros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar se no presente ele vai funcionar. Então, eu vou calcular minha perda de carga linear. Equação de Hazen-Williams, né? Mesma equação que a gente já viu. O nosso coeficiente aqui
continua sendo de 100, o diâmetro 150. Vazão 9.2 me deu 4 milímetros de perda de carga linear. Vamos calcular a perda de carga singular, coeficiente KS em função da velocidade. Temos então 3,2 centímetros. Somando com a perda de carga total, 3,5 centímetros. Então, bem menor que o meu 0,4. Então, o escoamento vai funcionar muito bem. Ok? Então, no presente eu não tenho problemas. Bom, agora nós vamos fazer a mesma verificação para o futuro. Ok? Então, para o futuro, vamos fazer parte dessa consideração. A gente já tinha visto aqui, né, quando a gente calculou o diâmetro para o futuro, que 150 não seria suficiente, mas vamos só fazer a verificação. Perda de carga linear, 0,163. Olha aqui a perda de carga singular, já estourou em muito a perda de carga localizada. Perda de carga total, 2,081 metros. Então, passou muito de 40 centímetros. Sem dúvida alguma, não vai funcionar. O que vai acontecer na prática? Bom, vai acontecer na prática que, quando a vazão crescer muito, esse forno vai dar conta. O poço de vista vai começar a encher, o esgoto vai começar a retornar, vai encher os demais poços, vai começar a entupir em tudo que é lugar, então vai ser um problema muito sério. Então, qual é a solução? Bom, normalmente, nós temos dois tipos de soluções. Um deles seria modificar o diâmetro. Então, eu coloquei aqui, nas verificações do futuro, a modificação do diâmetro. Então, mantive ali os 150 milímetros. E para esse valor a gente viu que não vai funcionar. Ok? Então, vamos tentar modificar esse diâmetro. Eu vou colocar aqui 200 milímetros. E a gente viu que todos eles se modificaram. Então, a gente viu que para 200 milímetros ainda não chegamos a 40 centímetros. Vamos tentar 250. Ó, 250 funcionaria. Então, a gente utilizando um tubo de 250, funcionaria muito bem. Só que a gente tem um problema. Se no início a gente colocar 250, a minha velocidade, que era pequena, agora se tornou muito menor. Então, essa normalmente não é a melhor solução. Ok? Como a gente tem que compatibilizar, né, colocar um tubo só e garantir que ele funcione no futuro, nós vamos colocar mais de um tubo. Ok? Então, coloquei aqui também o número de tubos. Esse valor está entrando aqui nas equações. E ele está fazendo o quê? Ele está dividindo a vazão. Por quê? Se eu tenho dois tubos, a minha vazão em cada um deles vai ser a metade. Tá ok? Se eu tiver 3, 4, 5, assim por diante. Então, nós vamos fazer o que aqui? Vamos colocar o número de tubos. Por exemplo, 2. O que a gente observou? Vazão, velocidade pela metade, tivemos uma diminuição da perda de carga. Tá ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Bom, a solução não é outra que senão aumentar o número de tubos. Ainda não foi o suficiente. 3 tubos, agora sim nós garantimos o funcionamento adequado. Tá ok? Então, o projeto está pronto. Nós vamos trabalhar com 3 tubos. Tá, mas é um ou é 3 tubos? Normalmente a gente tem essa dúvida. Bom, na realidade, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos colocar 3 tubos. Mas, no início da operação, apenas um tubo vai ser utilizado. Depois disso, os outros tubos vão sendo liberados, permitindo o aumento da vazão. Com o aumento da vazão, permitindo então essa passagem. Ok? Então, é isso que vai ser feito. Bem, além disso, existe uma outra questão importante. Para a gente garantir a mistura, minimizar a produção de gás sulfídrico, se exige a utilização de um tubo de ventilação. Aqui eu fiz uma configuração, existem outros tipos diferentes que podem ser adotados de acordo com a nossa situação local. Ok? Aqui nós tivemos uma situação favorável, postos de visita próximo, talvez o nosso subsolo não fosse tão ruim de ser, tivesse tanta dificuldade de fazer escavação, mas também não influencia muito. Ok? Bom, mas tubo de ventilação, o que nós vamos fazer? Bom, o tubo de ventilação ele é dimensionado de que maneira? Bem, existe um dimensionamento prático, então nós vamos adotar um valor entre 1/10 e entre 50%. Então, qualquer valor entre 15% e 75% é válido. Eu optei aqui por utilizar o diâmetro de 50 milímetros. Tá ok? Então, respeitei a norma, vai garantir a ventilação adequada. Tá ok? Outra questão importante, tá, mas e no futuro, quando eu tiver o aumento do número de tubos?
tubos. Bom, então, o que eu vou acontecer? Normalmente, eu vou respeitar o mesmo número de tubos da canalização de ar, né, em relação ao número de tubos de sifão. Então, eu vou colocar 3 tubos de sifão, tá ok? Então, espero que tenha ficado claro como é feito a parte inicial, né, do nosso projeto, que é o nosso dimensionamento. Sabe que quando a gente coloca isso em prática, vai fazer o projeto, tem várias outras questões que devem ser observadas, tá ok? Outra questão muito importante, essa metodologia é uma metodologia que a gente calculou em função da perda de carga. Por que eu prefiro utilizar essa metodologia? Porque é muito, mas muito comum a gente ter vazões baixas. Baixas com relação à nossa restrição, que é o diâmetro e a velocidade. Então é muito comum a gente ter valores inferiores a esse, ok? Vocês vão ver no livro. Ele calcula a partir da velocidade mínima. Só que lá ele escolheu para trabalhar vazões maiores. Tá ok? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, faça uma pergunta na descrição do vídeo que dentro do possível eu respondo. Ok? Obrigado, tchau, tchau.